vida. Enfim, não há outro igual. Somente Jesus Cristo liberta-nos do mal. Jesus é o amigo da... Não será possível descrevermos o histórico da Igreja do Calvário em tão pouco tempo e em poucas palavras, mas nós tentaremos resumir o máximo para que, através deste ligeiro comentário, você conheça um pouco da história do Calvário. A Igreja do Calvário, ela é oriunda da 13 de maio. Por problemas de liderança, o então, na época, missionário e presbítero Gerson Barbosa de Menezes, juntamente com seu pai Zeca, estiveram pensando em abrir um novo trabalho em Campina Grande. E aqui nesse local, anteriormente funcionava um restaurante conhecido como Enche Pança. No dia 15 de novembro do ano de 1971, então, estando esse restaurante desativado, o terreno foi exposto à venda e, na época, o presbítero Wellington Barbosa de Lucena, juntamente com o empresário Walter Corrêa de Brito e Cleonice Brito, sua esposa, compraram esse terreno e doaram ao missionário Gerson Barbosa de Menezes para dar início ao trabalho. O primeiro pastor que foi pastor desta igreja foi o pastor Isaías Corrêa, que na época ele era presidente da AISB. Então ele assumiu a responsabilidade de dar assistência pastoral, eclesiástica, administrativa, de uma vez que ele era o presidente da aliança e assumiu a tutela deste trabalho. Foi batizado na época como Tabernáculo Evangélico, porque o nome era bem sugestivo para a época, como assim Israel estava reunindo-se no tabernáculo durante a peregrinação no deserto. Então, aqui, sabendo que era provisório aquele momento, foi batizado de Tabernáculo Evangélico, muito conhecido na época. O pastor Isaías Corrêa, depois de algum tempo, ele teve que deixar a direção do trabalho, até porque ele morava em Recife. E tendo o presbítero Gerson Barbosa de Menezes como líder, ele entregou a liderança para que ele desse continuidade a todo o trabalho. Os primeiros anos foram enriquecidos com conferências missionárias, inclusive com pastores de renome estiveram passando por aqui, como Ernesto Tonini, de saudosa memória, Rosivaldo de Araújo, na época da renovação espiritual, em que as igrejas estavam sendo aquecidas pela obra do Espírito Santo, o pastor Wilson Regis também, Rui Carreteiro. Esses homens passaram por aqui, realizaram conferências, cruzadas. Foi a época em que a igreja realmente ela passou a ter novos membros, pessoas que se convertiam. E na época, o Tabernáculo Evangélico, que tinha esse nome como nome de fantasia, já havia sido organizada a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. O pastor Gerson Barbosa de Menezes costumava dizer que aquele restaurante que outrora era conhecido como Enche Pança, passou agora a ser considerado Enche Coração. Ele dizia: enche o coração do amor de Deus, enche o coração da graça de Deus, enche o coração das misericórdias de Deus, que são a causa de nós não termos sido consumidos. E foi esta a intenção que ele apresentou como prova de que aquele lugar que outrora enchia a pança, né, o estômago com alimentos, porque aqui era um restaurante, agora passou a alimentar os corações, né, por conta daqueles que conheciam, passaram a conhecer Jesus.
E aí as suas vidas eram transformadas, suas vidas eram restauradas, famílias inteiras foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Na época também o então missionário Gerson Barbosa de Menezes dirigia um programa radiofônico durante há décadas, conhecido como Ao Pé da Cruz. E muitas pessoas que ouviam o Evangelho através daquele programa radiofônico vinham ao templo e passaram então a se tornar membros congregados. Então a igreja estava enchendo, o trabalho estava desenvolvendo e realmente havia muitas perspectivas de que precisava de ampliar. Então foi quando começou-se a pensar em demolir aquelas paredes do antigo Enche-Pança e edificar um templo. Foi feito campanhas e muitos irmãos colaboraram. Os irmãos que já falamos, Walter Corrêa de Brito, Cleonice Brito e o Elton Barbosa de Lucena, além de terem doado o terreno, também eles abriram o coração para ajudar na construção e na edificação desse templo. E foi então erguido o templo. E a inauguração aconteceu no ano de 1982, quando Helena Brandão, ex-atriz de cinema, juntamente com seu esposo, estiveram aqui, fizeram uma conferência no ato da inauguração. Foi uma bênção realmente. Luiz de Carvalho, depois, posteriormente, de saudosa memória, esteve também abrilhantando o louvor. Foram dias de festas, de ações de graças pela edificação do templo. Há um fato interessante que podemos salientar. Essa bancada que a igreja tem hoje foi doação do presbítero José Fernandes. Ele doou toda a madeira. E o diácono Pedro Minervino, que era membro da igreja, diácono da igreja, ele era marceneiro. E ele propôs no coração doar parte daquilo que ele iria confeccionar como oferta. E toda essa bancada que nós temos hoje foi doação de mão de obra. E, inclusive, enquanto ele preparava a bancada da igreja, ele sofreu um acidente e perdeu um dos seus dedos. A serra, decepou um dos seus dedos, mas ele teve muito prazer e muita alegria de dizer: eu perdi esse dedo para edificar a bancada da igreja por aquele que deu a sua vida por mim. Ele hoje mora em Brasília, não pôde estar conosco devido, ele está hoje, é cadeirante, mas nós aqui registramos esse episódio histórico do nosso irmão diácono Pedro Minervino. O trabalho foi crescendo, desenvolvendo-se, e abrimos o primeiro ponto de pregação no lugar chamado aqui Zé Velho, aqui próximo a Queimadas. O trabalho já estava um ponto de pregação, e o trabalho foi crescendo. O missionário Gerson Barbosa de Menezes, ele era conferencista, fazia cruzadas, viajava o Brasil todo, e ele sentiu o desejo de convidar um pastor para estar auxiliando. Foi convidado para estar realizando atos pastorais. Na época, o pastor Carlos R.O. Fernandes, depois o pastor Alexandre Ximenes, que foi eleito pastor para estar aqui à frente do trabalho durante um período do seu ministério, e o trabalho foi desenvolvendo, e o missionário Gerson posteriormente convida a este que vos fala, pastor Bosco, para assumir a função de copastor, pastor auxiliar. E nós pastoreávamos há 4 anos a igreja hoje lá do bairro do Centenário, e viemos para cá dar o apoio ao ministério do pastor Gerson Barbosa de Menezes. Nos seus impedimentos de viagem, ele nos pedia para que substituíssemos no programa radiofônico. Foram períodos em que nós fomos ajustando o ministério. Algumas vezes, nos seus impedimentos, nós assumimos, e tanto no programa radiofônico, como também à frente da igreja. De sorte que passaram-se 2 anos, e a igreja, posteriormente, levou a votação, a eleição da minha pessoa, deste que vos fala, como pastor titular,
devido ao então Gerson Barbosa, missionário, viajar muito, e depois ele então abriu um trabalho aqui na cidade, em um local, e nós continuamos aqui, tutelado pelo pastor Alexandre Ximenes, que na época era presidente da Aliança. E o pastor Gerson então foi pastorear um novo trabalho que ele abriu. Depois ele foi convidado para ser pastor da igreja da qual nós havíamos passado 4 anos. Vejam como é que as coisas acontecem, não é? Deus é o Senhor da seara, Ele tira, Ele leva, Ele traz aqueles que realmente vão estar envolvidos, engajados na sua seara. E uma coisa interessante é que o Senhor nos tirou lá da igreja, segunda igreja do bairro do Centenário, para aqui, para o Calvário, para ser co-pastor. Depois levou o pastor Gerson Barbosa de Menezes lá para a igreja a qual fui pastor. Interessante, né? Deus faz assim, Ele é quem leva, traz, conduz aqueles que vão desenvolver o seu trabalho, o seu ministério dentro da seara. Paulo e Barnabé é um exemplo. Eles tiveram um momento em que se apartaram, né? Paulo foi realizar o ministério com Silas e Barnabé com João Marcos. Então nós vemos que as coisas de Deus, elas acontecem não pela vontade humana, não pelo desejo que a gente tenha de dividir, de ver quem é que vai medir força, quem é que vai dar mais, quem é que vai produzir mais. Deus escolheu as coisas simples, as coisas loucas, as desprezíveis, para envergonhar aquelas que são. Então nós fomos eleitos por 2 anos aqui à frente do trabalho. Foi celebrado os 10 primeiros anos de aniversário com a participação da ex-atriz de cinema Helena Brandão, que tinha recentemente se convertido ao Evangelho. Ela esteve aqui, realizou cruzada. Depois trouxemos o pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, cantor renomado. Ele esteve aqui em nossa igreja louvando a Deus pela ocasião de um dos aniversários durante esses 10 primeiros anos. E o trabalho então foi realmente crescendo, desenvolvendo. Aquilo que nós havíamos pensado no começo, a exemplo da frase do Gerson, o tabernáculo, antigo restaurante em que funcionava aqui, era o enche pança, agora era enche coração. E encheu tanto o coração de dezenas e centenas e milhares de pessoas que passaram por essas portas, que o trabalho foi crescendo. E nós abrimos um ponto de pregação lá na zona rural do Estreito, e o trabalho cresceu, desenvolveu. Depois na cidade de Pocinhos, então foi crescendo. E é como uma mãe que tem vários filhos, e todos esses filhos realmente são frutos aqui desse trabalho. Tivemos também abrindo um trabalho no sítio Torres, zona rural, depois na cidade de Tavares, no Alto Sertão, a mais ou menos umas 5 horas de viagem. Abrimos também um outro trabalho no distrito de Nazaré de Pocinhos, o trabalho na Liberdade também, no populoso bairro da Liberdade, e um outro trabalho que foi aberto também no distrito de Nazaré de Pocinhos. Então foi Bodocongó 3, foram trabalhos que foram frutos aqui da Igreja do Calvário. Então nesses primeiros 10 anos, nós poderíamos resumir que esse antigo enche pança passou a ser chamado enche coração, como brincava muito na época o missionário Gerson Barbosa de Menezes. Então na próxima reflexão, no próximo comentário, nós vamos falar sobre o que aconteceu posteriormente a esses anos áureos, a esses anos históricos que nós estamos descrevendo em poucas palavras. Não é possível nós dizermos tudo, como eu disse a princípio, porque são muitos acontecimentos. E eu vou falar no próximo bloco sobre o culto matutino. Então continue conosco, eu quero convidá-los para que estejam conosco de 11 a 15, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Estamos e na segunda-feira o encerramento, que é dia 15 propriamente dito. Você não pode ficar de fora, venha prestigiar esta festa que é nossa, que é de todos nós. Contamos com a sua participação nesses dias de 11 a 15 de novembro. Estará pregando na quinta-feira o pastor Alexandre Ximenes, que foi o segundo pastor desta igreja. Na sexta-feira também,
E no sábado, estaremos contando com a participação do pastor Wilson Porte. Ele vai estar pregando no sábado à noite. No domingo, o doutor Carlos Alberto. Na segunda-feira, o encerramento, o pastor Ivan Marinho. Contaremos com a participação do cantor Armando Filho, intérprete da música Quero que valorize o que você tem e ninguém segura este país. O conjunto Embaixadores de Sião estará também abrilhantando o louvor no domingo e na segunda-feira. No domingo pela manhã, escola dominical, teremos aqui a Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus, Louvores Eternais do populoso bairro da Liberdade. Então você está cordialmente convidado com a sua respectiva família, e que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo histórico da Igreja do Calvário.